Salve os irmãos com a paz do Senhor, bom dia. Estamos para mais um momento devocional. Meu nome é Jorge Luiz. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai está nos céus. Pai, graças te damos a Deus pela noite que nos deste. Agradecemos, Senhor, por esta manhã. Pai, muito obrigado a Deus por já podermos, Senhor, acordarmos e poder estar compartilhando a Tua Palavra. Pai, eu te peço agora, Pai, me dê sabedoria, me dê direção, me dê a Tua unção. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler em Êxodo, capítulo 3, vamos estar lendo o versículo 9 ao versículo 14, que nos fala assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, uma passagem muito conhecida. Nós vemos aqui, Deus já tinha uma promessa para aquele povo, desde Abraão, e na época de José, Deus era muito conhecido no Egito, Deus era exaltado. Na época de Moisés, Deus foi esquecido. Deus foi esquecido pelo povo. O povo vivia em escravidão, o povo vivia em sofrimento, mas o povo não clamava por Deus. E Deus agora levanta Moisés. Deus chama Moisés para tirar aquele povo, para ser instrumento usado nas mãos de Deus para tirar aquele povo do Egito. E Moisés, ele não conhecia Deus ainda. Moisés estava vivendo uma crise de identidade. Moisés era judeu, era hebreu, foi criado pelos egípcios, e dali ele teve um encontro com Deus, mas ele ainda não conhecia Deus. Não conhecia Deus intimamente, vamos dizer assim. E Deus agora fala que vai enviá-lo. Deus coloca sobre a responsabilidade de Moisés, sobre os ombros de Moisés, a responsabilidade de tirar aquele povo do Egito. Moisés tem um chamado, Moisés tem uma missão e Moisés tem um propósito. E o chamado era ser instrumento de Deus para ser usado por Deus. A missão era ser enviado a Faraó para falar em nome do Senhor. O propósito era tirar o povo do Egito, o povo da escravidão. Mas nós vemos, no versículo 11 em diante, Moisés ele começa a levantar dificuldades, começa a levantar barreiras para para não cumprir esse propósito, esse chamado. A primeira dificuldade que ele levanta, ele fala: Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para tirar esse povo do Egito? Mas para cada questionamento dele, Deus tinha uma resposta. No versículo 12, Deus fala: Certamente eu serei contigo. No versículo 13, ele fala: Em nome de quem eu vou, Senhor? O Egito tem tantos deuses, em nome de que Deus eu vou? Então Deus fala: Eu sou. Diga ao povo que eu sou, te enviou. Eu sou o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O povo sabia quem era Deus. O povo conhecia o seu Deus, porém o povo não se lembrava. O povo não clamava. O povo se perdeu em meio a tudo no Egito. Então Deus estava enviando Moisés para resgatar a fé no seu Deus.
para que o povo viesse resgatar a fé no seu Deus. Nós vamos ver no capítulo 4, Moisés levanta mais dificuldades ainda. Moisés fala no versículo: mas Senhor, vão duvidar, não vão crer em mim que eu fui em nome do Senhor. E Deus falou que faria sinais através dele. Deus falou: o que você tem nas mãos? E tinha um cajado, uma vara, e foi através daquele cajado que Deus fez vários sinais para que o povo cresça que ele estava sendo enviado por Deus, que ele era o enviado de Deus. No versículo 10 do capítulo 4, Moisés fala: Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não tenho o poder de convencimento, como que eu vou convencer esse povo? E Deus fala para ele Deus responde ele no versículo 12: eu serei com sua boca, eu te ensinarei. Então, para cada questionamento, Deus tinha uma resposta. No versículo 13, aí Moisés, depois disso tudo, parecia que está tudo bem, que ele já tinha aceitado, mas aí ele fala: Senhor, envia outro, Senhor, eu não estou capacitado. E Deus responde a ele: Arão irá com você, seu irmão vai com você, ele falará por ti, ele será a sua companhia. Então, mas aqui Deus já tinha se irado com Moisés. A palavra diz que Deus se irou diante de tanta resistência de Moisés, diante daquele chamado. Mas mesmo assim, ele foi, porque ali não era ele, não era a capacidade dele, não era o que ele era que estava falando, era o que Deus é. Não era. Muitas pessoas acham que eles têm que estar capacitados, a pessoa tem que ser o cara, mas não. Diante de Deus importa quem é Deus e não quem somos nós. Então Moisés agora ele aceita ele aceita cumprir aquele chamado, e nós vemos ele partir. Nós sabemos tudo que aconteceu, todas as maravilhas que Deus fez, todos os sinais e o grande livramento que Deus deu àquele povo. E nós podemos, irmãos, trazer para nós um grande aprendizado através não somente dessa passagem, mas de todas as passagens bíblicas, que quando Deus nos chama para cumprir o seu propósito em nós, Ele não nos diz: olha, você reúne todas as qualificações para fazer o que eu quero. Ou Ele não nos fala: não, você é capaz de fazer. Ou Ele não nos fala: não, você tem condições de fazer o que eu quero. Ele não fala nada disso para nós. Mas o importante não é quem sou eu, não é quem somos nós. O importante é quem é Ele, o importante é quem é Deus. Então, nós vamos em nome do grande eu sou. O grande eu sou com letra maiúscula. Com letra maiúscula, Deus fala: eu sou o que sou. Eu sou te enviou. Então isso é que é importante nós sabermos. A palavra de Deus é que vai nos identificar, é o que vai fazer a diferença, quem Ele é, não o que nós somos. É isso que faz a diferença. O que nos dá autoridade não é o que nós somos, mas é a presença dEle. É a presença dEle. Moisés chegou em determinado momento em que o povo estava tão desobediente, logo depois da retirada do Egito, e que Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo e vai à frente de vocês, porém eu não vou. Mas Moisés falou para Deus: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Então o importante é a presença dEle, é a presença dEle que nos dá essa autoridade, não é o que nós somos. O grande eu sou, Deus Criador dos céus e da terra, é Ele que fala para mim e fala para você: eu sou contigo. É Ele que nos chama, é Ele que nos condiciona, é Ele que nos capacita. Então, diante da pergunta: quem sou eu para fazer? A resposta de Deus é: eu sou, te enviou. É só o que nós precisamos saber, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condições, é Ele que nos
comissiona. Então que venhamos atender o chamado dele, não venhamos levantar dificuldades, não venhamos levantar barreiras, mas venhamos prontamente falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sei que o Senhor é comigo. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai, está nos céus. Pai, graças te damos, ó Deus, pela sua palavra, Pai. E eu te peço, Deus, que nós venhamos, ó Deus, estar prontos, Senhor, para atender ao seu chamado. Que nós venhamos, ó Deus, estar pronto, ó Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem nos confiado. E que nós venhamos em tudo, ó Deus, cumprir o seu propósito em nossas vidas. Que a sua vontade, ó Deus, seja sempre, ó Deus, prioridade em nossas vidas. Que venhamos saber que é o Senhor que nos comissiona, que é o Senhor que nos chama, que é o Senhor que nos capacita. Diante de nós vai o Senhor, e é só o que nós precisamos saber, e é só em que nós precisamos confiar. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.